Poder sentar. Amém. Eu disse que eu tinha uma admiração muito grande por Zaqueu. Por que eu tenho uma admiração muito grande? Porque de todas as histórias que eu já ouvi da Bíblia, essa é a única história em que a pessoa vai procurar Jesus sem interesse algum. Qual o interesse de Zaqueu em Jesus? Zaqueu era um cara rico, um homem publicano que trabalhava para, naquela época era comparado à Receita Federal do reino, o cara que mexia com dinheiro e que devolvia lá a parte que o reinado pedia. Zaqueu às vezes não, sempre carregava a mão nos impostos. É como hoje, nós vemos aí, se nós estamos sofrendo hoje com os impostos que temos que pagar, imagina naquela época. As pessoas se preocupavam mais em pagar imposto do que às vezes comer, porque na época que a pessoa não pagava imposto, muitas coisas dela eram tomadas, até mesmo filho, gado, tudo era tomado para poder pagar imposto. Então essas pessoas, elas se preocupavam muito com isso. E Zaqueu, ele era um cara que cobrava duro, ele colocava pessoas para cobrar para ele. Ele era duro demais com o povo. E o povo, quando a pessoa é dura com ela, o povo começa a olhar com os olhos diferentes para aquela pessoa, começa a ter repulsa, começa a olhar para Zaqueu de uma forma que ele já não conseguia andar pela cidade. E de certa forma Zaqueu começou a sentir ali dentro dele aquele pesar, né? Aquele sentimento de culpa. Aquela coisa começou a corroer Zaqueu, e começou a corroer aquela culpa dele. Ele olhar aquele povo passando fome, aquele povo passando necessidade, e ele ali extorquindo aquelas pessoas. E Zaqueu tinha tudo na vida dele que você podia pensar. Hoje, se você pensar numa pessoa que tem um bom carro, uma boa casa, dinheiro no banco, tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas por dentro ele tinha um vazio enorme, enorme, que ele precisava preencher. Quando Zaqueu subiu naquela árvore, ele não pensou assim: eu quero um milagre de Jesus, eu quero alguma coisa de Jesus, eu quero extrair algo de Jesus. Não, ele sentiu-se curioso e foi ver quem era aquele homem que tantas pessoas falavam. E ele foi ali, pegou o tempo dele, por ser baixinho, subiu numa árvore e olhou quem é aquele homem que está passando. E Jesus, ele não precisa saber o teu nome, na hora certa ele vai te chamar, mas você tem que mudar a sua atitude. Hoje, se você pegar toda a palavra que foi dita aqui, foi de mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de tratar com Deus realmente. E aquele homem precisava de mudar de atitude, mudar o caráter dele. E Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce da árvore, hoje convém eu repousar na tua casa. E aquelas pessoas em volta, muita gente, ele: peraí, eu ando com Jesus, eu prego a palavra, eu falo com Jesus, eu estou aqui cercado com Jesus, e ele nunca me chamou ele nunca se convidou para ir na minha casa. Se você olhar na Bíblia, eu acho que poucos, ou quase nada, né? Jesus se convida para ir na casa de uma pessoa. Na casa de Zaqueu, Jesus se convidou. Porque ele era rico? Não, porque Zaqueu estava ali sem interesse nenhum, sem interesse algum, sem interesse nenhum. E uma das características que eu, assim, admirei em Zaqueu foi que ele olhou para trás, viu tudo de ruim que ele tinha feito e disse: Senhor, eu vou restituir tudo, eu vou devolver metade de tudo que eu peguei de alguém, e se porventura eu tenha roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele foi lá no passado, buscar no passado o que ele tinha feito. O que Deus quer dizer para você nessa manhã é o seguinte: ele tocou no meu coração. Tem pessoas aqui nessa foto, que você precisa pedir perdão. Antes de colocar a foto aqui, você tem que pedir, fazer uma reconciliação, voltar ao passado e dizer assim: olha, tudo que eu fiz ou que eu porventura tenha feito, eu quero me reconciliar com você, para que depois você venha receber essa bênção. Eu não sei com quem Deus está falando nessa manhã, mas Deus mandou te dizer: depois que você voltar lá atrás, reconhecer o seu erro, essa pessoa vai receber a bênção. Aleluia, aleluia. Se você vê que naquele mesmo trajeto,
tinham várias e várias pessoas precisando de bênção e correndo atrás de Jesus por causa da bênção. Várias e várias pessoas. Mas Jesus, ele escolheu o quê? Ficar na casa de Zaqueu. E a atitude de voltar atrás de Zaqueu, a atitude dele de voltar atrás, de reconhecer que ele estava errado, levou salvação para a casa dele. Olha quantas pessoas foram abençoadas. Jesus não precisou chegar para uma pessoa e perguntar assim: olha, os filhos de Zaqueu, você aceita Jesus? Você me aceita como seu único Salvador? Não, ele não precisou fazer isso. Jesus chegou e disse o seguinte: hoje a salvação chegou na sua casa. Aleluia. Hoje a salvação está aqui na sua casa, Zaqueu. Ele não precisou fazer aquele culto, ele não precisou fazer aquele chamado ou aquele apelo. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar, meu irmão. É muito fácil a gente se render à emoção de um apelo, mas você vir sem ninguém chamar, você vir sem Jesus chamar, é muito gratificante, é muito melhor. Nessa manhã, eu não sei o que você está passando, não tenho ideia de que você está passando, mas quando você vier aqui à frente, vem e fala assim: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu não quero nada teu, Senhor, mas tu sabes, Senhor, que eu estou precisando. Senhor, mas eu me entrego, eu estou aqui para render aos teus pés, meu Pai, te adorar com todo o meu ser, meu Pai. Eu não venho aqui com interesse, Senhor, de receber nada, meu Pai. Eu estou aqui, Senhor, porque tu és digno, tu já me deu tudo. Tu me deu o ar, Senhor, para respirar, meu Pai, enquanto muitas pessoas não conseguem respirar direito. Senhor, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado. Só agradeça. Naquele mesmo trajeto, Jesus curou o cego. Estava ali, à margem da vida, pedindo para ser curado, entendeu? Sabendo que Jesus ia passar ali e que poderia curar ele. Realmente curou. Mas Zaqueu, o que ele precisava? Ele precisava de nada. Nós temos que seguir o exemplo de Zaqueu, seguir esse exemplo de não precisar de nada, mas estar sempre aos pés de Jesus Cristo, de não precisar de nada, mas estar sempre ali. Olha, Senhor, eu não estou precisando de nada, Senhor, tu já me deu tudo, meu Pai. Eu já tenho um bom carro, já tenho uma boa casa, eu já tenho os filhos maravilhosos, eu tenho tudo que o Senhor pudesse dar para uma pessoa, eu tenho, meu Pai. Eu vou lhe confessar uma coisa aqui nessa manhã: eu daria meu carro, daria tudo que eu tenho, eu voltaria zerado, tá? Para ter um filho. Mas Deus não nos escolheu para isso, tá? Deus não escolheu, e nós entendemos muito bem isso. No futuro pode ser, porque para Deus nada é impossível, mas às vezes nós choramos por tanto e não olhamos para dentro da nossa casa e vemos o tanto que a gente tem, tantas coisas que nós temos. Mendigamos coisas às vezes que muitas pessoas gostariam de ter, muitas pessoas abririam mão para poder ter. Às vezes olhamos o pasto do nosso vizinho, está verdinho, está aquela coisa, mas não olhamos o quanto nós temos para colher atrás da nossa casa, tá? Se você entender isso, entender que a colheita, ela tem que ser de forma sem interesse nenhum, tá? Sem interesse algum, você vai prosperar na sua vida. Jesus então, ele continua caminhando ali, junto ali na casa de Zaqueu. E gente, você receber Jesus em sua casa é muito diferente, porque não é só você vir aqui na igreja, você está aqui cultuando junto com Jesus, mas depois que você sair daquela porta ali, você não levar Jesus contigo. Aleluia. Deixa Jesus entrar na tua casa, como ele está aqui na igreja. Convida ele: Senhor, pode ficar aqui na minha casa, Senhor, almoça comigo, Senhor, vai, Senhor, ceia comigo, olha meus filhos. Todo dia pela manhã eu consagro a minha família, eu falo: Senhor, olha para a minha família, Senhor, olha para minha esposa, olha por todos aqui, meu Pai, pelos meus vizinhos, ó Deus, por tudo, Senhor Jesus. Certa feita agora há pouco tempo, tinha um vizinho meu que me aborrecia muito, ele colocava o carro de frente para a minha garagem, e eu falei: Senhor, esse homem está me testando, meu Pai, mas eu não vou falar nada. Minha esposa: fica quieto, não fala nada, que a mulher, ela puxa o freio da pessoa. Eu falei: mas meu Deus,
Quantas voltas eu tenho que dar com o carro para poder chegar no lugar, para poder sair daqui? Aí Deus falou comigo, para isso eu te dei um carro com direção hidráulica, não reclama. Aí eu falei, opa, parei de reclamar, Senhor, não vou reclamar mais. Quando eu vi um tempo, o carro não estava mais na frente do meu portão. Eu falei, ué, o que aconteceu? Agora eu vou ter que perguntar a ele. Porque eu fiquei com um sentimento de culpa. Eu falei, meu Deus, será que aconteceu algo? Aí eu fui perguntar a ele, ele disse para mim o seguinte: olha, Deus falou comigo para vender porque eu não precisava desse carro. Eu falei assim, realmente, tu está me atrapalhando, mas eu não tenho culpa não, irmão. Mas que bom, já que não precisa. Não, eu só ando aqui mesmo e ele estava ficando aí, estava te atrapalhando. Eu falei, realmente. Então quando Deus ele fala contigo, você não precisa falar com Deus. Preste atenção. Você está vindo aqui nessa manhã, tá? Você está vindo aqui nessa manhã. Não precisa falar com Deus que você precisa. Não precisa. Você está vindo aqui nessa manhã. Você vai falar com Deus. Você só vai render graças ao Senhor Jesus. Você só vai render graça àquele que tudo pode, aquele que tudo crê. Você não precisa falar com Deus, Senhor, eu quero isso. Não. Deus conhece tudo. Não precisa falar nada. Deus vai chamar o teu nome nessa manhã, tá? E se você crer, quando você sair daqui nessa manhã, durante essa semana algo novo vai acontecer na tua vida. Mas você tem que crer sem duvidar, sem falar, esse rapaz, esse senhor está falando besteira. Não, você tem que crer sem duvidar. O Senhor vai mudar o meu quadro, vai transformar a minha vida, vai fazer tudo o que você precisa. Essa semana eu estava dizendo para minha esposa que é um mês horrível na minha vida em termos de trabalho. Eu trabalho com diárias. E eu falei, Senhor, até o final do mês o Senhor vai mudar esse quadro. Acabei de receber uma mensagem ali: senhora, quero que você trabalhe para mim. Recebi a mensagem do governo de Mato Grosso: a gente quer que você venha aqui fazer uma palestra, vamos pagar tudo para você. Você não vai gastar um tostão do seu bolso, pode trazer sua esposa. Vamos te colocar no melhor hotel, vamos te dar o melhor motorista. Meu irmão, eu posso falar, tem zilhões de chefes de cozinha no Brasil. Tem muitos, eu posso contar, enumerar os chefes de cozinha que eu admiro, mas eu sirvo a Deus. Eu admiro muito mais um homem que deu a vida dele por mim, e ele me escolheu. Às vezes nós pensamos o seguinte: nós não somos capazes. Como o Zaqueu, naquela estatura, imagina aquele homem sofrendo todos os dias. Você é baixinho. E na infância, misericórdia, como aquele homem sofreu. E essas frustrações que ele tinha, ele podia estar descontando no próprio povo, cobrando impostos daqueles que zombavam dele. Imagina esse homem chegando num estado social, vendo todas aquelas pessoas que zombaram dele, e aquele coração ferido. E ele foi buscar salvação. E depois que ele buscou salvação, ele viu que realmente ele estava errado, que ele precisava de um arrependimento, que ele precisava voltar para aquelas pessoas e falar: olha, eu pequei contra ti. É o que Deus quer que você faça nessa manhã: se arrependa. O dia está se findando. Ninguém aqui está brincando dizendo que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, é fato. É fato que Jesus vai voltar. E outra coisa que eu vou dizer para você: não quero meter medo em você não, mas você pode sair daqui agora e morrer ali na frente. Jesus voltou só para você. Jesus voltou só para você. Se arrependa. Se arrependa. Eu estive no CTI, na UTI e no CTI. Eu vi, foram 5 pessoas com o mesmo problema cardíaco saindo um saco preto. E Deus me manteve ali. Minha pressão chegando a 9, chegando a 6, 7, eu quase morrendo. Deus me manteve ali, porque Ele tinha um propósito. Ele tem um propósito na minha vida, e nessa manhã Ele tem um propósito na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia.